Após a crucificação de Jesus, o mundo dos discípulos e seguidores se desmoronou. A dor e o desespero permeavam o ar como uma névoa pesada que parecia não se dissipar. As ruas estavam silenciosas, e as conversas, uma vez cheias de esperança, agora eram sussurros tristes. Os corações estavam apertados pela perda, e a fé que antes os impulsionava agora se sentia como um eco distante. Pedro, João e Maria Madalena caminhavam com a sombra da tristeza, refletindo sobre os ensinamentos de um homem que, embora uma vez tivesse trazido luz, agora deixava apenas um vazio profundo. Eles não entenderam, pensava Pedro, enquanto olhava para o céu, buscando respostas que pareciam tão distantes. Entretanto, no amanhecer de um novo dia, um milagre estava prestes a ser revelado. Maria Madalena e outras mulheres, decididas a honrar o Mestre, dirigiram-se ao túmulo, sem imaginar que encontrariam a pedra removida e o sepulcro vazio. Ao olharem para dentro, a confusão logo se transformou em um esplendor de esperança. Ele não está aqui. Ressuscitou. Mateus 28, 6, ecoou a mensagem que mudaria tudo. A ressurreição de Jesus não era apenas um evento extraordinário. Era a promessa de um novo começo, uma transformação vital que traria propósito e coragem a um grupo que tinha quase perdido a fé. Pedro caminhava lentamente pela cidade, os pés pesados como se carregasse o peso do mundo. As lembranças da crucificação de Jesus ainda estavam frescas em sua mente, um tormento constante que o impedia de encontrar paz. Como podemos deixá-lo sozinho? Ele se perguntava, a dúvida ecoando em seu coração. Seríamos mais valentes se tivéssemos estado lá, ou apenas teríamos nos ferido mais? Enquanto isso, João, que caminhava ao seu lado, tentava encontrar consolo nas palavras que Jesus havia dito antes de sua morte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Mas mesmo essas palavras pareciam distantes, como se tivessem sido ditas em um outro mundo, um mundo que agora parecia perdido. Pedro, precisamos nos reunir, falar sobre isso. A dor não pode ser o nosso único legado, sugeriu João, sua voz trêmula, mas determinada. Maria Madalena, ouvindo a conversa dos dois homens, sentia uma tempestade de emoções dentro de si. Mas como podemos nos reunir quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Ela exclamou, a frustração transparecendo em seu olhar. O que nos resta a não ser o luto? O que podemos fazer além de lembrar do que perdemos? As palavras de Maria atingiram Pedro como um golpe. Ele sabia que ela tinha razão, mas havia uma pequena centelha de esperança que ainda ardia em seu coração. Talvez, se nos unirmos, possamos encontrar um caminho, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Se ele realmente ressuscitou, então precisamos acreditar nisso. Naquela manhã, as mulheres se preparavam para ir ao túmulo, a determinação nas vozes de Maria Madalena e suas companheiras era palpável. Vamos honrar nosso Mestre. Não importa o que tenhamos que enfrentar, precisamos fazer isso, disse Maria, suas palavras carregadas de um fervor que parecia contagiar as outras. Enquanto caminhavam, as inseguranças começaram a se acumular. E se os guardas nos impedirem de entrar? E se o corpo tiver sido roubado? Questionou uma das mulheres, sua voz tremendo. O medo do desconhecido era uma sombra que pairava sobre elas, mas a necessidade de agir era mais forte. A fé nos guiará, Maria respondeu, determinada. Se ele está vivo, nada poderá nos deter. A jornada até o sepulcro, embora simples em distância, estava repleta de desafios internos. Cada passo era um exercício de coragem e resistência, uma batalha contra as dúvidas que ameaçavam consumir suas almas. E ao chegarem ao local, a visão do túmulo vazio seria o primeiro sinal de que a ressurreição era mais do que uma promessa. Era um chamado à ação, uma nova chance de viver com propósito. Pedro sentia o coração pesado enquanto caminhava ao lado de João e Maria Madalena. A memória das últimas horas com Jesus era como uma ferida aberta, cada lembrança um lembrete do que haviam perdido. Se tivéssemos sido mais corajosos, talvez a história fosse diferente. Pensava ele, a culpa se enraizando em seu peito. E agora? O que nos resta? Um legado de medo e traição. João, percebendo a agitação interna de Pedro, tentou encorajar o amigo. Lembra-te do que disse o Senhor. No mundo, tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo,
João 16, 33. Precisamos nos unir, não apenas para nós, mas para honrar a memória dele. Contudo, a convicção nas palavras de João não era suficiente para apagar a dúvida que consumia Pedro. Maria Madalena, percebendo a tensão crescente, interveio. Estamos todos lutando com nosso próprio medo e dor. Mas se não tivermos coragem agora, tudo que ele fez será em vão. E, se a sua voz falhar, as pedras clamarão. Lucas 19, 40. E não podemos permitir que algo tão inanimado faça o que nós não conseguimos. As palavras de Maria criaram uma tensão palpável, uma pressão que parecia se acumular entre eles. Quando chegaram ao sepulcro, a escuridão da manhã parecia refletir suas almas. O túmulo vazio os confrontou com uma escolha: permanecer no luto ou buscar a verdade. E se ele não estiver aqui? Pedro questionou em voz alta, sua insegurança transparecendo. E se tudo isso for apenas um sonho? Mas o que se ele estiver? Maria respondeu, sua voz firme. E se a ressurreição for real? Precisamos agir. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. 1 Tessalonicenses 4, 14. A fé é o que nos mantém vivos, mesmo em meio à dúvida. A tensão aumentava. Pedro sabia que suas escolhas teriam consequências. Ele olhou para João e Maria, percebendo que a responsabilidade de agir estava em suas mãos. Precisamos dizer ao mundo o que aconteceu. Temos que compartilhar a verdade, não importa o custo. O peso de sua decisão parecia esmagador, mas a determinação começava a se formar dentro dele. A batalha entre a esperança e o medo tornava-se cada vez mais intensa, e Pedro sabia que aquela era apenas a primeira de muitas escolhas difíceis que viriam. Pedro sentia uma tempestade de emoções dentro de si. A decisão de compartilhar a verdade sobre Jesus poderia levá-los ao ostracismo, ou pior, à perseguição. E se eles não acreditarem em nós, pensou, a dúvida corroendo sua determinação. Ele se lembrou das palavras de Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. João 15, 18. Essas palavras ecoavam em sua mente, mas a ideia de ser odiado o aterrorizava. Enquanto caminhavam, a atmosfera pesada parecia refletir as incertezas que pairavam sobre eles. João, sempre o otimista, sugeriu que procurassem os outros discípulos. Precisamos nos unir, e juntos seremos mais fortes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Mas Pedro hesitou. A última vez que estiveram todos juntos, a traição de Judas ainda ressoava como um eco doloroso. Maria Madalena, percebendo a hesitação de Pedro, tomou a dianteira. Se não formos nós a levar essa mensagem, quem irá? Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ele nos confiou essa missão. Precisamos ser a voz que clama na escuridão. As palavras de Maria eram como chamas que acendiam a determinação em seu coração. Mas Pedro ainda lutava contra seu próprio medo. Eu não sou digno, ele murmurou, a culpa pesando em seus ombros. Ele se lembrou da negação que fizera, do medo que o fizera se afastar. E se eu falhar novamente? O medo de decepcionar a memória de Jesus o paralisava. A pressão aumentava, e cada passo em direção à cidade parecia um peso maior. Enquanto João e Maria se preparavam para seguir em frente, Pedro ficou para trás, lutando com a batalha interna. Ele se sentia dividido, um desejo ardente de agir, mas uma sombra de dúvida que ameaçava consumi-lo. O narrador observava a luta dentro dele, a tensão crescendo entre a necessidade de coragem e o desejo de se esconder. A escolha de seguir em frente poderia significar não apenas a sua própria salvação, mas também a de muitos outros. E assim, enquanto o sol começava a iluminar o horizonte, Pedro sabia que a decisão que tomasse agora definiria não apenas seu futuro, mas o de todos que amavam Jesus. Pedro respirou fundo, sentindo o ar pesado em seus pulmões. A luz do sol começava a banhar a cidade, mas para ele, tudo parecia envolto em sombras. Eu não posso continuar assim, pensou. Se não falar agora, quando falarei? A voz de Maria ressoava em sua mente, e ele podia quase ver Jesus diante dele, olhando nos olhos dele com amor e compreensão. Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17.
Essas palavras estavam gravadas em sua alma, como um chamado, um lembrete de sua missão. Finalmente, uma onda de determinação tomou conta dele. Ele se aproximou de João e Maria, que o observavam com expectativa. Vocês estão certos. Temos que ir. Não podemos deixar que o medo nos impeça de compartilhar a mensagem que nos foi confiada. O peso em seu coração começou a se dissipar, substituído por uma nova esperança. Vamos, disse ele, a voz firme, enquanto começava a andar em direção à cidade. Devemos falar com os outros discípulos, e juntos, enfrentaremos o que vier. O brilho nos olhos de João e Maria era evidente, uma força renovada que se formava entre eles. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Ao chegar ao centro da cidade, a tensão era palpável. As pessoas passavam, algumas lançando olhares curiosos, outras desdenhosos. Pedro parou, sentindo o coração disparar. É agora, pensou, não posso voltar atrás. Ele se virou para seus companheiros, que acenaram encorajadores. Com um sopro de coragem, ele se dirigiu à multidão. Amados irmãos e irmãs, precisamos falar sobre Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Sua voz ecoou, cheia de emoção e fervor. As reações foram imediatas. Alguns murmuravam entre si, outros olhavam com incredulidade, mas muitos começaram a se aproximar, atraídos pela intensidade de suas palavras. O narrador observava a transformação em Pedro, que antes estava paralisado pelo medo, agora era um homem em chamas com a verdade que ardia dentro dele. João e Maria estavam ao seu lado, unidos em um só propósito, e a força do Espírito Santo parecia envolvê-los. O clímax da situação se desenrolava, e Pedro sentia que, apesar da incerteza do futuro, havia encontrado o seu lugar na missão que mudaria não apenas suas vidas, mas a de muitos. Pedro sentiu a energia da multidão ao seu redor. Enquanto falava, suas palavras pareciam ressoar nas almas de muitos. Ele lembrou-se das promessas de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Essa certeza o encorajava a continuar. A cada frase, seu medo se dissipava, e a esperança se solidificava. O impacto de sua declaração começou a se espalhar. As pessoas se aproximavam, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de dúvida, mas todas atentas. Maria olhava para Pedro com admiração, percebendo como a luz da verdade brilhava nele. Veja como eles ouvem, sussurrou a João, que apenas assentiu, também impressionado. A transformação estava acontecendo, e a mensagem de Jesus começava a penetrar os corações endurecidos. Pedro finalmente sentiu que estava cumprindo a missão que lhe fora confiada. Quando terminou, um silêncio reverente se seguiu. Então, uma mulher da multidão se levantou, e com a voz trêmula, exclamou: Eu creio. O Senhor me libertou. O clamor de sua fé foi como um eco que despertou outros. Aos poucos, as pessoas começaram a se unir, compartilhando seus testemunhos e experiências. A cidade, antes envolta em sombras, agora brilhava com a luz da esperança. Ao refletir sobre o que acabará de acontecer, Pedro sentiu um alívio profundo. Eu não sabia se conseguiria, mas a força de Deus estava comigo. Ele me lembrou que o amor e a verdade são mais poderosos que qualquer medo. O narrador observava a cena com um sorriso. A coragem de Pedro e a união dos discípulos mostravam que, mesmo diante da adversidade, a verdade divina prevalece. A moral da história era clara. A fé e a coragem podem transformar vidas, e a mensagem de amor de Jesus deve ser compartilhada, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. As consequências daquela manhã reverberariam por muito tempo, lembrando a todos que, quando se fala com coragem, o Espírito Santo age, trazendo mudança e luz onde antes havia trevas.